grandes coisas Ele tem feito por nós. Por isso nós estamos. Diga, por isso nós estamos. Quem está nos visitando pela primeira vez, tem alguém nos visitando hoje, Deus possa abençoar poderosamente vocês. Uma alegria, eu sinto-se em casa. Aqui é a vossa casa. Quero chamar aqui o Rafael, vai ministrar o nosso coração hoje. Vamos orar por ele, gente. Estende sua mão para cá. Pai, no teu nome nós queremos apresentar a vida do teu filho. Nós necessitamos ouvir a tua voz. Que o Senhor possa falar conosco de uma forma poderosa. Usa ele, Senhor. Nós queremos te ouvir em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças e paz. Eu louvo a Deus por estar aqui nessa casa. Louvo a Deus. Aqui é o lugar que eu me sinto amado. Aqui é o lugar que eu me sinto protegido. Aqui é o lugar que é o porto seguro da minha família. Amém. A minha família se encontrou aqui neste lugar, com a liderança que temos, com os pastores que temos. Nós encontramos aqui neste lugar. Deus, Ele não une pessoas, Deus, Ele une propósitos. Amém? Então Deus, Ele tem nos abençoado grandemente aqui neste lugar. Deus tem nos dado muito trabalho aqui neste lugar. Nós temos trabalhado bastante, vamos trabalhar muito mais quando nós estivermos no lote. Amém? Nós vamos sair daqui deste lugar para a honra e a glória do Senhor. Eu creio, em nome de Jesus, que a nossa festa em alguns meses não serão mais aqui. Serão daqui a 4 ruas aqui abaixo, onde nós podemos falar: uau, esse lugar aqui é a nossa casa. Amém? Esse lugar aqui é nosso, é onde nós podemos investir mais e mais. Amém? Nesse momento eu quero convidar você a abrir lá em Mateus 25. Eu quero deixar o tema da minha palavra. O tema da minha palavra hoje é uma chamada para a vida eterna. Amém? Eu quero que você abra lá em Mateus 25. Do capítulo 1, do versículo 1 em diante. Amém? Amém? Quem achou, que Deus, vamos acompanhar, irmãos. Amém? Então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre delas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram o azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas as tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, e eis o noivo sair ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para a compra, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém, irmãos? Olha, nós temos que estar preparados para o grande dia. Amém? Os finais dos dias estão chegando, nós devemos estar preparados. Olha, existia 5 nécias e 5 prudentes. Às vezes acontece no nosso dia a dia hoje, nós nos preparamos tanto. A nossa caminhada, nós vamos avançando, nós vamos trabalhando, nós vamos nos preparando, nos santificando,
buscando o melhor de Deus, e de repente vem o quê? As tentações. E de repente nós olhamos e acabamos deixando de vigiar. Sabe por quê? Nós falamos: ai, Senhor, já ouço tanto tempo a sua volta, e eu já estou aguardando, eu já isso, já aquilo, e você deixa desapercebido, você se deixa se levar pela condição que você está vivendo. Não é verdade? E aí o que acontece? Isso nos afirma que devemos estar preparados, pois não se sabe a hora que o noivo venha, pois só irá entrar no reino dos céus se nós estivermos preparados. Nós não vamos entrar no reino de céu de qualquer forma, de qualquer jeito. Nós temos que estar preparado, sabe? E aqui fala, ao encontrar-se com o noivo, para haver um casamento, gente, tem que ter uma preparação, não é verdade? A noiva, ela tem que se preparar. A noiva, ela tem que passar dias se preparando para se encontrar com o noivo. Da mesma forma somos nós. Nós estamos aqui na igreja, nós estamos nos preparando para que quando o noivo vier buscar a sua igreja, nós estamos preparados para a sua volta. Nós temos que estar falando assim: cara, me preparei, chegou a minha hora de me encontrar com o noivo. Da igreja está preparada. Já pensou, irmãos, a volta de Jesus, você não estiver preparado para o grande dia? Como que vai ser triste você ficar aqui nessa terra? Você lutar tanto na sua vida, e de repente você fala: meu Deus, eu fiquei para trás. Fiquei para trás. Alguns vão ficar para trás pelas ilusões que o mundo está colocando sobre a sua vida. Não é verdade? Alguns vai pelo engano do mundo. Outros falam assim: eu não quero ter tanto trabalho. Servir a Deus é algo muito... Som. Servir a Deus, alguns falam: é algo muito difícil, é muito sacrificante. Não, irmãos, é muito bom. É maravilhoso. Você levantar de manhã cedinho, você ver a sua filha cantando, adorando ao Senhor, você fala assim: Senhor, não há outro lugar melhor para se estar do que na tua presença. Não há outro lugar melhor. Não há, irmão. Não há. É onde o lugar que você sente a presença de Deus, que você chora, que você se alegra. Você entra para o seu quarto, você pede algo para Deus, e no outro dia seguinte a porta está aberta. Irmãos, vivemos totalmente dependentes de Deus para o grande dia. Sabe? Por mais as lutas que você tem, meu irmão, Deus, Ele conhece as suas lutas. Deus, Ele conhece os seus pensamentos. Você fala assim: Senhor, eu sou incapaz disso, sou incapaz daquilo. Não. Deus, Ele está preparando, sabe? Deus, Ele está colocando vestes novas em você. Sabe? Deus está colocando as armaduras que você está vivendo hoje. Sabe? Deus, Ele vai trocar elas para que amanhã ou depois você possa vencer as suas batalhas mais e mais. Sabe? Deus, Ele está fazendo isso na minha vida. Sabe? Então acontece duas fases em um casamento. Sabe? O noivo, ele vai à casa da noiva para buscá-la e cumprir as cerimônias religiosas. Então Deus, Ele vem nos buscar e Ele vai nos levar para os céus. Sabe? E só para deixar algo bem claro para vocês, eu quero que vocês abram lá em João 6, 47. João 6, 47. Amém? Lá vai falar assim: olha, em verdade vos digo, quem crê em mim, tenha a vida eterna. Você crê em Deus? Você crê em Deus? Todos os dias você confessa o nome do Senhor. Senhor, olha, eu te aceito na minha casa, eu te aceito na minha vida, eu te aceito para a eternidade, Jesus. Seja bem-vindo aqui, Jesus, no meu coração. Todos os dias, irmão, você tem que fazer isso. Você tem que confessar o nome do Senhor. Confessar com a sua boca e com as suas atitudes. As suas atitudes também têm que ser mudadas. Você tem que se parecer com Jesus. Não é verdade? Olha, ele fala assim, eu sou o pão da vida. A vossos pais comeram o maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente.
e o pão que eu lhe darei pela vida do mundo é a minha carne. Se você comer desse pão, se você beber desse cálice, você vai ter uma vida eterna. E sabe o que a palavra de Deus diz? Que se você morrer, Ele vai voltar lá e Ele vai te ressuscitar no grande dia. Ele vai te ressuscitar, meu irmão, não tenha medo. Sabe, nós vamos ter uma vida eterna juntos. Eu quero estar lá, eu vou estar lá e você também vai estar lá. Amém? Porque o nosso lugar não é aqui, sabe? E está lá em João mais ainda, se você for estudar um pouquinho mais, que Deus me deu essa revelação, vai falar assim, lá no 53, vai falar em diante, vai falar assim, olha, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tendes vida em vós mesmo. Quem comer da minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Amém? Olha, quando você come do pão, quando você come da carne, você está falando assim, Jesus, ó, viva aqui em mim. Você vai viver nele e ele vai viver em você. Ele vai viver em você. Porque nós fazemos isso em memória dele todos os dias. E é como promessa dele falar assim, vocês vão viver em mim e eu vou viver em vocês. É como o Pai. E aqui fala o seguinte, olha, é como o Pai que vive-me. É o Pai que me enviou. Igualmente eu vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverás. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram, e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Amém? Então, irmãos, nós temos a segunda fase do casamento. Depois ele vai levar para a sua casa. Depois ele vai levar, o noivo vai te levar para a sua casa, para dar continuidade nas festividades. Cristo levará a sua igreja para o céu antes da tribulação, e depois ele vai voltar com ela na sua segunda vinda. As virgens, ela representa o renascimento judeu que professa a fé no Messias, como vai ser a volta dele. Então, irmãos, quando as virgens estavam ali, ela estava falando assim, olha, não adianta você lutar e chegar no grande dia você dormir, você ficar desapercebido e não esperar. Você fala assim, ai Senhor, meus pais, meus avós já se foram e eu ouço a volta de Jesus. Os meus filhos estão crescendo e eu ouço as promessas que Jesus vai voltar, mas essa hora não vai chegar, e você vai deixando isso se levar. E você vai deixando se esfriar. Mas você tem que estar quente. Você tem que estar firme. Você tem que estar firme. Amém? E mais lá na frente, irmãos, lá no 68, Jesus ele vai conversar ali com Pedro. E Jesus ele estava começando ali a falar grandes sermões para eles. E Jesus falou o seguinte, olha, lá vai falar no 68, vai falar assim, olha, respondeu-lhe Simão Pedro. É um pouquinho antes, tá, irmão? Vou encurtar porque eu tenho mais alguns versículos. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para que iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? E nós temos crido e conhecido que tu és santo de Deus. Replicou-lhe Jesus, não vos é diabo. Referia-se a ele a Judas, filho de Simão Pedro Iscariotes, porque estava a traí-lo. Irmãos, o que acontece? Aqui Pedro, ele estava falando o seguinte, Senhor, para onde nós iremos? Para onde nós iremos? Jesus, se só tu tens palavras de vida eterna. Naquele momento ali, a atitude de Pedro encheu-se o coração de Jesus. E Pedro fala assim, Senhor, quem será de nós?
Sabe, irmão, porque toda aquela multidão, quando ouviu os sermões de Jesus, todos se foram. Todos se foram. Falava assim: quem é esse aí para estar dando sermões pra gente? Quem é esse aí? Os 12, eles ficaram. E Pedro, ele falou assim: cara, Senhor, nós não vamos sair daqui. Sabe por quê? Porque nós cremos que o Senhor é o Filho de Deus. E eu não vou sair daqui. Amém? E lá, irmãos, se você for também levar um pouquinho a mais a palavra, lá em João 14, está falando o seguinte, que Jesus, ele se foi. Vai falar o seguinte: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vós estáis também. Vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse-lhe Tomé. Senhor, não sabemos para onde vais. Como sabe o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vos me tivesses conhecido, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Entendeu, irmão? Então, na caminhada para a vida eterna, Deus, ele está preparando um lugar para você. Ele está preparando tudo. Você só tem que estar firme, fervoroso, cheio do poder de Deus. Levar as boas novas a quem necessita. A falar do amor dele. Você tem um potencial. Você é a resposta para a vida de alguém. Você é a resposta para a vida de alguém. Você é a referência. Sabe, por mais que as pessoas te falem: fulano de tal já passou por tantas tribulações e hoje é crente. Meu irmão, você é uma resposta para a vida de alguém. Você é a resposta para a vida de alguém. Porque se você for ligar, irmãos, para comentários do mundo, você não vai viver Cristo. Você não vai viver Jesus. Porque Jesus é totalmente ao contrário do que o mundo está pregando. Porque Ele é vida. O mundo, ele traz morte. E Jesus, ele está preparando um lugar maravilhoso. Quem vai herdar este lugar? Quem vai herdar este lugar aqui? Amém? Quem vai herdar este lugar? Irmãos, olha, se você for observar também lá em João 21, quem puder abrir aí. Misericórdia, gente, perdão. Apocalipse 21. João, ele vai falar o seguinte: olha, vi um novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existirá. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva, adornada para o seu esposo, ou para o seu esposo. Então ouvi a grande voz vindo do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Amém, irmãos? Você é povo de Deus. Você é uma geração eleita. Você é santo. Quem é santo aqui? Quem está lutando pela santidade? Se você é santo, você vai herdar aquilo que João está falando lá em Apocalipse 21. Irmãos, o que tem atos libertinosos não vai herdar, não vai habitar entre Deus, não vai. Quem vai viver em práticas erradas não vai viver em Deus. Então João, ele trouxe uma revelação. João, ele foi arrebatado aos céus. Ele foi arrebatado. E ele viu grandes coisas. Ele viu algo sobrenatural naquele lugar. Ele teve experiências incríveis naquele lugar. Experiências que ele nunca, jamais imaginou que teria. Não é verdade? E ele vai falar o seguinte: olha,
só para a gente finalizar esse capítulo aqui. Olha, eles serão povos de Deus. Deus mesmo estará com eles, e ele lhes enxugará dos seus olhos toda lágrima. A morte já não existirá, já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. No santo lugar, você não vai ter mais luto, tristeza, nem dores. Você não vai, irmãos, você não vai ter mais dor, você não vai sofrer mais. A única coisa que você vai ter que fazer é adorar o Senhor. É adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Aquele que vive e reina para todo sempre. Sabe? A cidade que nós vamos morar é uma cidade de ouro, é uma cidade que vai resplandecer a glória de Deus. Sabe? A luz do sol não vai ter mais lá, porque a glória de Deus é que vai iluminar tudo. A glória de Deus é que vai iluminar aquele lugar. Nós não vamos sofrer mais, nós não vamos ter tristeza nem dores. Nós não vamos viver isso mais, irmãos. Porque Deus, Ele vai curar, lá vai ter a árvore da vida que vai curar todas as dores. Nós vamos viver uma eternidade. Vamos viver uma eternidade. Irmãos, vale a pena lutar para viver essa eternidade. Olha, vale a pena a lutar e a dizer para o pecado não, na minha vida não, porque eu quero ter uma vida eterna. Eu quero ter uma vida eterna. Sabe? A cidade, ela será habitada por todos os santos. Se você é santo, você vai estar lá. Amém? Se você é santo, você vai estar lá. Amém? Olha, e aqui fala: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque todas as palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio e o fim. Eu sou o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. Irmãos, se você tem sede, Deus, Ele vai te dar uma água que vai matar e que vai saciar a sua sede para a eternidade. Amém? A palavra de Deus diz também: quem herdará o reino dos céus? Somente aquele que tem as mãos limpas e puro de coração. É isso que temos que ter, irmão. Ter as mãos limpas e o coração puro. E ele fala assim: ao que vencer. Você é vencedor? Você se sente vencedor? Você é vencedor? Porque fala aqui: para os que vencerem, para quem chegar no final, para aqueles que chegarem no final, herdará todas essas coisas citadas aqui em Apocalipse 21. Aqueles, irmãos, que chegam até o final, Deus, Ele tem esse contrato para você. Você não vai sofrer mais, irmãos. Para você ver, não vai ter mais um cobrador na sua porta te cobrando. Não vai ter, irmão. Tô brincando, gente, só para descontrair um pouquinho. Não vai ter mais, gente. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter mais dores, não vai ter mais enfermidade, porque se você é vencedor, você vai herdar tudo isso. Deus, Ele tem um projeto maravilhoso na sua vida. Esses últimos anos, para mim, foi anos de caminhada que Deus me fez avançar mais ainda, a não desistir da promessa que Ele tem para a minha vida. Irmãos, nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir do chamado de Deus para a nossa vida. Olha, nós temos pessoas aqui que quando você está com a cabeça baixa, nós temos os pastores, eu tenho a minha esposa, temos os meus pastores aqui. Fala assim: não, irmão, agora não adianta olhar mais para trás, não. Vamos avançar.
Vou avançar, eu vou vencer. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Meu alvo é Cristo. Então nós estamos juntos nessa caminhada. Se você tem suas dificuldades, eu também tenho as minhas. Se você tem as suas lutas, eu também tenho as minhas. Mas eu não deixo de estar aqui porque eu entendi que juntos nós somos mais que vencedores. Juntos. Talvez se você passou por uma grande luta e você tem um testemunho para ministrar na vida de alguém, para fazer ela estar firme na presença de Deus, para falar assim: olha, se ele passou, é possível também que eu vença também. E futuramente essa pessoa vai ver, vai tirar toda essa fenda, né? Isso que tampa a sua visão, para vocês entenderem melhor. Eu esqueci o nome, é a fendas mesmo, as suas escamas. Às vezes a pessoa está com escama muito grande na sua visão e ela não consegue enxergar nada. E através da sua vida, Deus ele vai te usar para ajudar a essa pessoa a tirar as escamas que estão sobre a vida dela, sobre a visão dela. E ela vai começar a enxergar. E ela vai falar assim: olha, Deus usou tal pessoa para trazer essa palavra para a minha vida. Da mesma forma que ela fez comigo, eu vou passar isso também para a vida de alguém. Então o reino de Deus ele não para. Ele vai avançar. Ele vai avançar através da sua vida. Através da sua vida. Através da sua vida, nós iremos vencer. Nós iremos vencer. Nós vamos vencer. Amém? Olha, para você ver, olha só. A palavra de Deus também revela lá em Apocalipse 21. Se você for olhar lá no versículo 13, ele vai dar as medidas dessa cidade. Ele vai dar todas essas medidas. E eu fui pesquisar. Falei: Senhor, eu nunca tive uma visão assim de aprofundar, ter curiosidade, porque às vezes você vai lá na Bíblia, lá você vê tantas medidas, você não corre atrás para ter uma curiosidade de saber o que é aquilo ali. E eu fui pesquisar e olha só, lá vai falar o seguinte, lá em Apocalipse 14: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estava sobre esta os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade era quadrangular, do comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com uma vara até 12.000 estádios. Até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Gente, eu voltei um pouquinho aqui. Mediu também a sua vara 144 covados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é a jaspe, o segundo a safira e esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 10º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola, a praça da cidade, e de ouro puro, como vidro transparente. Nela já não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem a claridade, pois a glória de Deus iluminou. E o Cordeiro e a sua lâmpada, as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma, a mentira, somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém? Irmãos, você tem que estar escrito, olha, para você observar o tamanho que era aquela cidade. Era igual, olha, 12.000 estádios,
Fala assim, era aproximadamente 2.200 quilômetros. Sabe? 2.500 quilômetros. A altura era de 66 metros. A espessura se calculava a 25% desse espaço. Eu sei que ao todo, irmãos, ele suportaria tranquilamente 20 bilhões de pessoas nessa cidade. É muita gente. Olha só, a cidade que Deus preparou para você, irmãos, tem espaço para você. Tem um lugar lá para você. Você só tem que ser o quê? Santo. Estar preparado para o grande dia. O grande dia, para muitos, chegou hoje. Talvez para alguns será amanhã. Talvez para outros será um depois. Talvez seja daqui a 1 ano, 2 anos. Mas você tem que estar preparado para esse grande dia. Muitos não têm a oportunidade, mas nós temos a oportunidade. E nós vamos chegar lá, mas algumas pessoas não têm a oportunidade é porque não querem. Porque é muito fácil. É muito fácil você ter essa oportunidade. É só comer do pão e beber do sangue de Jesus. E declarar: Senhor, o Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor está em mim e eu estou no Senhor. E você vai morar nessa grande cidade. Você vai viver lá. Porque lá foi feito para você. Lá essa cidade é para você. Irmãos, quando Jesus voltar, você tem que estar preparado. Por que você tem que estar preparado? Porque quando Jesus já estiver aqui, as pessoas que estão vivendo as suas vontades mundanas, eu oro para que haja arrependimento no coração deles. Que seja bem, sabe? Que eles venham estar preparados para que haja esse arrependimento. Porque se eles não estiverem, eles irão ficar. Eles irão ficar. E aqui fala o seguinte, olha: quando Cristo voltar, não haverá mais a oportunidade do indivíduo alterar o seu destino. O que ele for, ele será. Então, irmãos, se ele for pecador e não se arrepender dos seus pecados, você já sabe, ele vai ficar. Mas aqueles que se arrependeram e começaram a viver uma nova mudança de vida, para ele tem sim a oportunidade de estar lá nessa cidade onde não há sol, mas que a glória de Deus brilha. A glória de Deus brilha lá. Amém? Só para finalizar, gente, já estou finalizando. Só para finalizar. E aqui fala, lá em Apocalipse 22 vai falar: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. São para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão e contemplarão a sua face, e à sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisa eles de luz para a candeia, nem a luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão por os séculos dos séculos. Amém? E aqui vai falar, irmãos, lá no versículo 6 vai falar: disse-me ainda essas palavras aos fiéis e verdadeiras: o Senhor Deus dos espíritos dos profetas me enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Amém?
Então, irmãos, nós temos uma promessa, nós temos que velar por ela. Todos os dias. Na hora que você vai deitar, fala assim: Senhor, olha, eu te aceito. Eu sei que hoje o dia foi meio que complicado, mas eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Que o Senhor venha ser o Deus da minha casa. Que o Senhor venha ser o Deus da minha esposa. Que o Senhor venha ser o Deus da minha família. Jesus, que o Senhor venha ser o Deus da minha filha. Jesus, no dia que eu for, o meu legado eu tenho deixado para minha casa, eu tenho deixado para minha esposa, para minha filha, a minha parte como profeta, como homem de Deus, como sacerdote da minha casa, como referência de homem de Deus por algumas pessoas que Deus me confiou, eu deixei. Essa tem que ser a sua visão. Amém?